aqui novamente. Seja muito bem-vindo você, cuidador e cuidadora. A gente vai chegando então ao nosso último módulo. Bem, a gente reconhece de antemão o desafio que significa ser cuidador. O quanto você deve se devotar à tarefa, doar de si mesmo, abdicar eventualmente da sua vontade e do seu repouso em prol de um ser querido que se encontra com debilidades físicas, que se encontra em dificuldades, carecendo de um cuidado, de uma atenção, né? Então, poeticamente, é como se você, cuidador, estivesse transferindo um pouco da sua própria vida, da sua própria energia para esse alguém que precisa de cuidado, de uma dose de ânimo para poder vencer mais uma experiência na vida, que é precisar de cuidado. Então, o motivo de cada pessoa se engajar enquanto um cuidador é particular. Cada um sabe por que faz o que faz, por que tomou essa responsabilidade, por que cuida de outro ser humano. Pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Alberto aqui. Hoje, no nosso último módulo, vamos tentar algo um pouco mais diferente, né? Vamos fazer em conjunto, eu e o Hugo. Antes de mais nada, né, gostaria de agradecer, né, vocês por estarem aqui conosco até o final. Foi um processo bem trabalhoso, mas nós fizemos esse curso com muito carinho, muita dedicação e a gente só agradece por estar aqui com vocês, acompanhando até o final esse desenvolvimento. E antes de continuar, né, gostaria de reiterar a fala do Hugo, de que cuidador informal, né, esse curso foi feito por um cuidador informal que às vezes está sendo motivado porque o idoso com que ele cuida é o pai, que é o tio. Às vezes ele cuida por essa paixão, né, por esse componente afetivo que desperta tanta compaixão nele, né? E esse curso foi desenvolvido para vocês, né, terem essa condição de conseguirem canalizar essa afetividade, essa compaixão, esse amor em forma de cuidado, mas de maneira muito mais significativa, expressiva e eficaz para a manutenção da autonomia, da saúde e do bem-estar desse idoso. Dito isso, vamos continuar aqui o nosso módulo 7. Eu fiquei encarregado sobre a parte do módulo que a gente vai se dedicar a expor um pouco dos exercícios, né, do que o cuidador pode fazer quanto à mobilidade, à movimentação, a exercitação desse idoso, né, como que ele pode se exercitar nesse contexto. E eu gostaria de elencar primeiro as importâncias, né, das atividades físicas leves no idoso, né? A prática de exercícios físicos leves tem um importante caráter preventivo e curativo. Ele não só está ali presente como um mecanismo para melhora, para acelerar, por exemplo, um processo de cura através de pelo qual ele está passando por conta de alguma enfermidade, como também tem esse caráter preventivo através dessa estimulação física, né, a circulação física, a redução do estresse e a estabilização da pressão arterial tornam-se possíveis. E esses são quesitos fisiológicos para dar uma manutenção eficaz para a saúde, né, para o bem-estar. Outro fator muito importante atrelado a essa prática de exercícios físicos é esse próprio incentivo à autonomia que a gente está falando há tanto tempo aqui nesses módulos, né? Sem falar também que essa prática pode se transformar em uma ferramenta de autocuidado para com o idoso. Lembrem-se que no módulo 1 a gente disponibilizou um podcast para vocês a respeito do autocuidado com o cuidador. Mas é importante também que você, cuidador, estimule ações de autocuidado por parte do próprio idoso. É importante também, né, a gente colocar que alguns idosos não têm dificuldades para se locomover, né? Horas eles estão acamados, alguns podem ter dificuldades motoras, né? E a função do cuidador informal nesse processo, nesse caso, é ajudá-lo a se recuperar. E nesse sentido, alguns exercícios podem ser realizados mesmo com o idoso na cama ou em uma cadeira de rodas. Isso é muito importante. Dito isso, né, eu vou apresentar para vocês agora alguns exercícios que podem ser realizados nessas condições em que o idoso está acamado ou tem alguma dificuldade motora, que visam também essa recuperação, né, essa integridade física,
sem que o idoso se mobilize fisicamente com muita intensidade. Esse primeiro exercício, né, você, cuidador, pode movimentar cada um dos dedos dos pés para cima e para baixo, para os lados e com movimentos de rotação. O exercício 2, você, cuidador, precisa de apoiar o calcanhar, né, com a palma da sua mão você apoia o calcanhar do idoso e movimenta o pé para cima, para baixo, para os dois lados e faça movimentos rotatórios, né, para estimular um pouco essa região. O exercício 3, que está contemplado pela figura do idoso deitado na cama, você precisa de, com o idoso deitado, estender as duas pernas dele e dobrar delicadamente uma perna, levantando o tornozelo dele, evitando que esse tornozelo se atrite com a cama, porque isso pode promover algumas feridas, né, o surgimento de algumas feridas. E repetir esse movimento com a outra perna. Logo em seguida, no exercício 4, você precisa de apoiar as pernas do idoso na cama com os joelhos dobrados e num primeiro momento você realiza esse movimento de aproximar e afastar os joelhos. Faça isso por algum tempo e num segundo momento você apoie essas pernas do idoso, segure com as suas mãos na região do joelho, ali um pouco mais acima, né, na região da coxa. E peça para o idoso delicadamente, no seu próprio limite, levantar o seu quadril suavemente da cama. E levantar e abaixar por alguns momentos, para que ele faça isso de uma maneira delicada, seguindo o seu próprio ritmo. O exercício 5 e o exercício 6 já estão mais voltados para o idoso que consegue se sentar também, para além de deitar. Com o idoso sentado numa cadeira, você segure-o pelos braços e delicadamente faça movimentos para levantar e abaixar esses braços, de preferência acompanhando a respiração desse idoso. Num segundo momento, né, após ele estar mais relaxado, esse movimento estiver bem orgânico, você se dedique a um braço num primeiro momento e faça exercícios de dobrar o cotovelo. Faça eles por alguns momentos. Depois você passa para o punho dele, faz ele dobrar o punho, articular, rotacionar esse pulso. Que ele abra e feche a mão delicadamente e faça o mesmo com os dedos. Agora, num último momento, com o idoso sentado, você instrua o idoso a relaxar. E com a sua ajuda, faça ele flexionar levemente a cabeça para frente, para trás, para um lado, para o outro, alongando os músculos do pescoço. Se essa pessoa, se esse idoso acabar apresentando algum caso de tontura, né, de vertigem com esse movimento, suspenda, interrompa a execução desse movimento e aguarde ele até melhorar desse sintoma. Caso esse idoso não tenha esse tipo de condição, né, não apresente esse tipo de situação, você pode estimular no futuro que o idoso faça esses exercícios por conta própria, lembrando sempre em reafirmar essa condição de autonomia através dessa ferramenta do autocuidado. O exercício 8, por fim, é um exercício que parece ser besteira, né, parece ser até engraçado, mas estimula os músculos faciais do idoso. Você peça para ele encher as bochechas de ar, num primeiro momento, como se ele tivesse com a boca cheia. Depois você peça para ele murchar, puxar a bochecha para dentro, no movimento de sucção. Depois peça que ele tire a língua para fora e movimente de um lado para o outro, que ele feche os olhos com força, abra, que ele faça caretas, porque todos esses movimentos estimulam os nossos músculos faciais e isso é importante também para o idoso. Por fim, uma recomendação que eu coloco aqui é que é importante que você, cuidador, estimule a pessoa a utilizar o máximo possível desses movimentos dentro dos seus próprios limites. Às vezes, algum idoso tem um lado comprometido, de acordo com alguma condição de enfermidade que ele possa desenvolver. Caso isso aconteça, que você, ao coordenar esses exercícios junto com ele, ao auxiliá-lo a fazer esses exercícios, dê uma atenção um pouco maior para esse lado que está prejudicado, porque isso estimula sim, isso ajuda
o idoso nesse processo de recuperação dessa motricidade que às vezes está latente no seu corpo. Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre exercícios respiratórios. Quando o idoso passa muito tempo deitado, ele geralmente por alguma limitação, né, se recuperando de alguma enfermidade, é comum que ocorra o acúmulo de secreção nos seus pulmões. A secreção é o muco, o que a gente comumente chama de catarro, né? Além desse acúmulo causar um grande desconforto ao idoso, ele também pode resultar em um quadro de pneumonia. E esses exercícios de respiração que eu vou apresentar agora podem se apresentar como uma alternativa para prevenir que esse quadro possa acontecer e que também reduza o desconforto que esse idoso sente ao longo desse período em que ele está acamado. Eles são versáteis e justamente por ser versáteis, esses exercícios de respiração podem ser realizados com idosos em pé, sentado ou deitado de acordo com as necessidades dele. É importante que você ofereça ao idoso uma maior quantidade de líquido, né, quando ele estiver nessa situação, para facilitar a saída desse muco e estimulá-lo a tossir e a cuspir. E que você esteja atento também se a coloração do muco for amarela, verde ou se esse muco conter um pouco de sangue. A unidade de saúde precisa ser acionada imediatamente, você precisa de comunicar essas informações. Eu vou explicar para vocês agora como um exercício bem prático a respeito da respiração pode ser realizado. Com a sua ajuda, você oriente o idoso a sentar-se em uma cadeira, cruzar as suas mãos com os dedos entrelaçados sobre a barriga e que ele inspire lentamente com o nariz, puxe o ar, para que ele perceba que a sua barriga, conforme ela vai se estendendo, seu pulmão vai se enchendo de ar. E na hora de expirar, de soltar esse ar, que ele solte esse ar com a boca aberta, que ele perceba esse ar saindo e a sua caixa torácica, seu tórax, sua barriga, vá diminuindo também, vá se encolhendo. Esse é um exercício que pode ser refeito, né? Esse procedimento pode ser refeito algumas vezes, pode ser conduzido dessa forma. E um outro exercício também que pode ser bem utilizado é com o idoso sentado, instrua ele a inspirar fundo e levantar os seus braços simultaneamente, deixando os braços lá em cima, né? Fazendo um movimento de respiração. E no momento de expirar, que ele expire com a boca aberta, descendo os braços também. Esse exercício pode se repetir algumas vezes. E, claro, que você esteja atento ao executar esse exercício, às incapacidades, as limitações que esse idoso tem devido a alguma enfermidade ou à própria condição de envelhecimento. E que você também fique atento a esses detalhes que eu citei anteriormente, como a presença do muco, né? Além disso, um movimento que precisa estar sempre presente na execução desses exercícios, né, que você, cuidador, precisa de ter uma atuação um pouco mais presente, um pouco mais ativa, por conta de uma limitação que esse idoso vivencia, precisa ser norteado, precisa de ser acompanhado com essa tendência, essa necessidade de explicar ao idoso que ele sempre pode fazer esses exercícios por conta própria, uma vez que ele tenha condições de fazê-lo. E que você também esteja sempre disponível e sempre disposto a conduzir esses exercícios sem dar a impressão de que o idoso está sendo um fardo, que esse processo está sendo enfadonho para você, porque isso também tem um peso muito grande na forma com a qual o idoso se enxerga nesse núcleo familiar e na própria sociedade. Aqui. O idoso precisa ser levado em consideração também o ambiente no qual esse idoso vive, né, questões da própria casa, do domicílio em que ele está inserido. A limpeza dela precisa ser feita diariamente, ela precisa estar arejada, limpa e livre de poeira e fumaça, né? Então você, cuidador ou algum ajudante que possa se mobilizar no seu núcleo familiar, precisa limpar diariamente com um pano úmido os móveis e o chão da casa desse idoso. E você não deve usar produtos de limpeza com um cheiro muito forte, porque esse cheiro pode causar uma alergia ou uma alteração respiratória no idoso. Por fim, né, o idoso ele pode não se engajar nessas propostas de cuidado, nesses exercícios que a gente está tentando fazer com ele.
Isso pode dizer um pouco a respeito de como você está trabalhando esses exercícios. À medida que você for tentando colocar em prática essas recomendações, que você sempre mantenha esse olhar atento. Isso pode ser sinal de que se o idoso não quer participar, isso pode indicar um sinal de que as atividades estão muito além de suas capacidades e até mesmo não são do interesse do idoso, né? Então é importante que essa conversa, esse conhecimento da pessoa do idoso seja bem trabalhada para que vocês consigam executar esses exercícios que visam a saúde, o bem-estar, a autonomia desse idoso, de forma que ele se sinta participativo nesse processo. E caso você tenha dificuldades com isso, com a execução, com a proposta, com a elaboração desses exercícios, é interessante que você sonde o idoso, né? Pergunte para ele, conheça-o, né? Saber quais são os gostos dele, o que ele gostaria de fazer. E num segundo momento que você troque as impressões com a equipe de saúde também a respeito das intervenções mais eficazes nesse processo. Eu acredito que o Hugo tem mais a falar sobre isso, né? Eu agradeço a paciência, o tempo que vocês estão aqui conosco e até a próxima.